Olá, uma boa noite a todos, muito boa noite a todos. Aqui é o nosso podcast, mais uma vez, do Caminhos da Cura Oficial. Para você que ainda não me conhece, sou o Marcos Del Padre. E aqui ao meu lado, comigo, duas pessoas especiais, né? Primeiro vou começar pelo Gustavo, que vai me ajudar aqui nessa tarefa hoje de trazer uma terceira pessoa especial aqui, que é a Naomi. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marcos. Boa noite, a Naomi também. Boa noite, querido. Prazerzão estar aqui com vocês. Com o Marcos, eu estou sempre na rádio também, a gente faz os podcasts aqui. Mas quero te agradecer por ter vindo participar com a gente já se conhece. Vamos falar um pouco da nossa história também, né? Mas também agradeço você. E quero que você dê uma boa noite para o pessoal que está aí nos acompanhando. Boa noite a todos, a todas. Estou muito feliz que estou aqui, feliz que vocês me trouxeram aqui para a gente poder conversar. E a gente sempre tem muita coisa para falar, né? Verdade. Muita. Quando eu lembro da Naomi, eu me recordo da primeira vez que a gente saiu para fazer um curso fora, né, porque foi ela que convidou a gente para dar o primeiro curso fora do local que a gente atendia, que o Marcos atendia, né? Então, a primeira excursão, assim, a primeira aventura que a gente teve, né, que a gente falou, olha que legal, pessoal de outra cidade, né, pedindo pra gente ir lá, foi a Naomi que possibilitou isso pra gente, né? Exatamente, o primeiro curso de TQC Cura Quântica que nós demos e fora foi um lá. sucesso, né? Foi muito legal, né? Foi maravilhoso. Tem boas lembranças daquele curso em Campinas. Foi um sucesso. Muito bom, já faz alguns anos, né? Acho que 3 anos. Ah, faz mais? 4 anos. 3, 4 anos. Perdi né? a conta, gente. Acho que mas com faz pandemia a gente perdeu, acho que uns 3, 4 anos. 3, 4 anos, que legal. Então, muito obrigado, Gustavo, já agradeceu. Agora eu também quero agradecer por você estar aqui. E eu tenho a certeza que 1 hora vai ser pouco para a gente falar, Nossa, né? Só de fofoca deve ter uns 40 minutos. Né? A gente sempre tem muito assunto para falar. A gente estava aqui batendo um papinho antes de abrir a câmera e já queria emendar uma coisa na outra. A gente vai divide agora com o pessoal um pouquinho do teu trabalho, compartilhar um pouquinho do que você tem feito, né? E hoje a gente tem Temos um tema. Né? Temos um tema que é só um pretexto para a gente começar o bate-papo. Né? O nosso tema é Conhece-te a ti mesmo. Esse tema, na verdade, é para a gente falar sobre autoconhecimento. Né? Antes da gente começar o tema, a gente tem algumas pessoas aqui online no chat. Queria que vocês colocassem aqui para a gente se o som está ok, se a imagem está ok, se está tudo funcionando perfeitamente. Deem esse retorno aí, porque se tiver algum probleminha a gente já corrige agora, legal? E vocês estão convidados também a participar do bate-papo, fazer pergunta, fazer os seus comentários. Aproveita, coloca aí que a gente vai ler ao vivo. Então vamos começar o bate-papo com Conhece-te a ti mesmo. A Naomi, você se conhece? O que é você? O que na tua opinião é conhece-te a ti mesmo? O que é autoconhecimento para você? Marco, uma longa história. Eu acho que a gente começa a se conhecer quanto mais a gente... Primeiro, quando a gente faz um despertar. Eu acho que todo mundo chega naquele fundo do poço, né? E pra gente querer se conhecer, a gente fala, não é possível que eu tô aqui, né? É verdade. Todo mundo faz essa pergunta, né? Não é possível que eu cheguei nessa situação, né? E eu preciso... O que tá acontecendo? O que é que isso aqui tá acontecendo de novo na minha vida? Tem alguma coisa aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que começa daí. Tem alguma coisa. Quando você despertou? Eu despertei quando eu estava na UTI. É mesmo? Eu fui parar na UTI. Esse lado da tua história. Pois é. Eu tive uma pancreatite. Fui parar na UTI com pouquíssimas chances de sobrevivência. Eu tinha, 12% de chance de sobrevivência. Nossa. E eu, por ter estudado anos medicina chinesa, eu sabia que uma pancreatite tem a ver com uma frustração. Eu falei, meu Deus, olha onde eu cheguei. Puta, quanta frustração. E eu ali, e os médicos falavam, olha, não tem o que fazer, sua temperatura está alta, a gente não sabe mais o que fazer, não podemos operar. Febre está muito alta. E ali, naquele momento, a enfermeira, quando veio me dar, falou, essa aqui é a última comida dela, porque ela vai entrar em óbito. Assim, falando para o outro. Meu Deus do céu. Ela vai entrar em óbito. Nesse nível mesmo. Você ouvindo tudo. Oi. Não tô alma penada ainda. Eu tô aqui, hein? Pessoa. Tava pondo a comida. Eu falei, não, eu não tô escolhendo essa morte. Eu não estou escolhendo isso. Eu lembro exatamente. Eu falei, não, eu não estou escolhendo morrer agora. E eu fiquei com aquilo, assim, eu deixei ela colocar comida e falei, não estou escolhendo isso. Nisso mudou a temperatura, eu dormi, e aí eles me acordam e falam, olha, a gente vai entrar agora em cirurgia com você.
E eu entrei em sala de cirurgia e falei assim, eu estou escolhendo que isso aqui vai terminar aqui, vai dar tudo certo, eu não estou escolhendo morrer. Mas até aí você não trabalhava com absolutamente nada desse mundo das energias? Eu já estudava há muitos anos, que eu era apaixonada por medicina. Sempre buscou, né? Buscadora, né? Caça-gura, eu falo. Como todo mundo, né, que se interessa por esses assuntos, a gente brinca que o pessoal é rato de curso, sai caçando tudo que tem por aí para aprender, né? Mas você não trabalhava com isso? Qual era a tua profissão? Não, eu trabalhava com marketing, fazia marketing internacional, vivia viajando, estava uma loucura. Mundo corporativo total. Totalmente, assim, nossa senhora. E aí eu falei, não é possível, eu não estou escolhendo. Só que eu sempre estudei, foi minha paixão, 25 anos que eu estudo medicina chinesa, é uma coisa que me apaixonada pela cultura oriental. Que legal. Sempre fui. Falei, não, estou escolhendo isso. E aí, naquele dia, fui operada. E naquele mesmo dia, eles falaram assim, olha, a gente nunca viu isso. Em 13 anos de hospital, isso nunca aconteceu. Você está saindo agora daqui. A gente termina a cirurgia porque a gente está com medo de ter uma infecção. Você vai embora agora. Esse agora era dia 24 de dezembro. E eu fui passar um Natal quietinha, sozinha em casa. Falei, mas deu alta, é isso? Deu alta. Você terminou a cirurgia, você vai embora agora. Você não vai ficar no hospital. Me deram alta. Caramba. Falei, pronto, então realmente tem Eu escolhi mesmo não morrer. Eu escolhi não morrer e eu estou entendendo que existe uma coisa aí. Eu comecei a pesquisar mais e eu fui perguntando, fazendo as perguntas, que a gente sempre fala de pergunta, né? E o que tem aqui, então? O que eu tenho que descobrir mais? E quando eu comecei a fazer as perguntas, começaram a chegar muitas coisas, informações, livros. Então, nisso, eu comecei a entender mais o pequenininho, né, do que é a imensidão de coisas que a gente tem para se conhecer. Eu comecei a me conhecer. Isso faz quanto tempo já, Naomi? Vai fazer uns 10 anos isso. Caramba. Então, assim, comecei a me conhecer. E aí eu falei, não, isso tem mais, eu preciso entender mais. E eu quero falar isso para as pessoas, né? Porque às vezes a gente entra... Quem nunca, né? Passou por uma situação de frustração. Quem nunca? E acha que a vida acabou ali. Pois é. E entra num processo de depressão profunda e acabou ali. E acredita no que as pessoas falam, né? Acredita numa mídia, acredita, enfim, em tantas coisas e não entende que você tem tudo na sua mão. Mas no teu caso, Naomi, foram acho que 2 pontos assim, acho que chamam muito a atenção. Foi um teste de fé para você. Foi. Né? Porque você foi colocada à prova. Sim. E você bateu no peito e falou, não, vamos embora, vamos sair daqui. Eu vou usar o que eu tenho. Você falou que você já tinha um conhecimento da medicina chinesa. Sim. E foi lá que você teve que aplicar aquilo na prática e poder dar o teu testemunho para o mundo, né? Ou como a sua vida se transformou a partir daquilo para as pessoas. Porque você foi, então, um exemplo vivo de que você poderia reverter as coisas, né? Sim. E não só isso, sabe, Gustavo? Quando a gente fala sobre a medicina chinesa que você está falando, os budistas eles falam uma coisa muito interessante, que eles falam assim, tudo o que você precisa, a cura e a doença está dentro de você. Está tudo dentro da gente. E eu achava isso mais clichê que clichê. Aí tô eu lá no clichêzão. na sala de cirurgia. Opa, não, agora eu tô acreditando. Volta aqui para mim. Mas eu não sabia desse teu lado da história. A gente nunca teve tempo, né, de falar muito disso. Mas teve muito a ver com o que eu vivi também. Porque eu até não ter a minha cirurgia do intestino, né, não cair até o limo, né, até o 0. Quase morri também. Sim. Não sei se cheguei tão próximo da morte igual você, mas acho que bem próximo disso. E eu acho que foi aí a minha virada também. Eu comecei a falar, não, tem que ter alguma coisa. Mas você conhece alguém que estava bem feliz saltitante? Verdade. Alguém conhece? Contem para nós. A pessoa que acordou feliz e falou, hoje eu vou descobrir. Ou despertar. Hoje eu vou me aprofundar nisso aqui, né? Vou colocar em prática essas coisas, né? Não, mas tem muita gente que está aí vendo a gente que não precisou talvez passar por isso e teve algum estalo em alguma hora de, eu preciso me autoconhecer. Né? Sim, mas geralmente a gente fala da dualidade, né? Que é o que se fala muito, a dualidade do yin, do yang, da dor. Né? As pessoas falam que eu quero só ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Fala, gente, que droga que ela vai tomar, porque não estou dizendo que a gente não vai passar por momentos difíceis. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. E talvez é aí que a gente começa a poder usar esse momento para se conhecer e falar, bom, nisso aqui que eu passei, o que eu posso ajudar as outras pessoas e como é que eu posso melhorar? Né? A gente tem tecnologia hoje porque alguém pensou nessa tecnologia. Você está com o celular na mão porque alguém pensou, a gente precisa de um celular. Sim. Então, tudo vem de um pensamento. De um problema. Sim.
De uma pergunta, talvez? De uma pergunta. Mas nunca porque você está bem, feliz, saltitante. Acho que hoje eu vou criar a internet. Vem de uma dificuldade, é verdade. Vem de uma dificuldade. Acho que de um desafio, né? De um A desafio. gente é desafiado, né? Eu acho que aí o Marcos fala muito sobre isso também. Quando a barreira se põe na tua frente, você vai decidir, você vai julgar se aquilo é um problema, se aquilo é o fim do túnel, fim da tua vida, ou se é um desafio, porque desafio a gente supera. Sim. Né? E aí que entra esse autoconhecimento. O quanto eu realmente, eu como pessoa, eu coloquei essa barreira na minha frente. Bom, eu entendo que eu escolhi, como eu sempre falo sobre as escolhas, a gente escolhe tudo, até o trauma, até eu ter ficado com uma pancreatite, que é horrível. Então, assim, eu escolhi aquilo. Então, é horrível quando a gente olha no espelho. Autoconhecimento é se olhar no espelho e falar, nossa senhora, fui eu mesmo que criei isso aqui. E agora, bem, né? Bom, se eu criei, eu vou conseguir descriar. É isso aí. Acho que é o ponto. Você descobriu que tinha criado isso ainda na cama, na crista da onda ou muito tempo depois? Não, ali, ali naquele momento. Ali é pancreatite, jura. Com horrível, tomando morfina e com muita dor. Eu falei, cara, eu criei essa frustração. Então, assim, eu sei que eu vou começar a descriar isso. E eu não estou escolhendo esse fim, não é meu fim agora. Então, eu comecei a fazer toda uma energia de que tá tudo bem, eu vou sair daqui. Eu estou escolhendo que eu vou sair daqui, isso aqui não vai ser minha última, vai ser minha última comida aqui, dessa mulher aqui que enfiou em mim. Mas eu vou comer outras coisas, eu já comecei, já a cabeça... Começou a criar. Falei, cara... Né? Não vou entrar nessa, não vou comprar isso como uma verdade. Essa aqui é a última comida dela. Para você, né, meu amor? Queria ter falado, mas eu estava com tanta morfina que você não conseguia falar. Mas eu estava ouvindo. E quantas pessoas não passam por essa situação, né, Naomi? As pessoas chegam no fim do túnel mesmo, não encontram a luz. E que bom que você tinha essa consciência. E isso foi graças ao começo do processo de autoconhecimento que você startou na tua vida, que você deu início ali. Porque se você tivesse tido esse problema sem nenhum tipo de ferramenta, você não estaria aqui com a gente agora, né? No abismo, com certeza. Porque ali você tem determinados momentos na sua vida que a única coisa que você tem é esse seu emocional, essa energia que você tira não sei da onde ali. Porque você tá... Que conhecimento você já tinha? Você já estava estudando, né? Eu já tinha, eu estudava muito, eu sempre gostei dessa coisa. Mas precisou de um start, né? Então, chega, né? Não quero nunca mais, tá? Tá bom já, né? Pessoas, mas isso que é bacana também, né? Quando a gente toma consciência disso, desse processo, a gente não precisa mais sofrer, não precisa mais aprender pelo sofrimento. Não. A gente pode aprender pela consciência. É isso que você fala também, né? Eu falo que aprender pela consciência, mas não significa que a gente não terá problemas. Porque senão o povo acha que a gente não sei que mundo que a gente está. A gente vai ter problemas, mas a gente não se afunda naquilo, né? O autoconhecimento, ele faz você... Eu acho que nesse deveria ser na escola, as crianças deveriam aprender. Na pré-escola, né? Todo mundo deveria aprender o que é desde pequenininho, entender como é que é. Olha, deixa eu explicar para você. Aquela criança gosta de ficar quietinha porque ela não é estranha, ela gosta de ficar quietinha. Aquele ali é louco porque ele gosta de ser louco, deixa ele ser louco. Né? Se ensinasse desde pequenininho, já ia ficar melhor essa sociedade, esse mundo. Quando a gente começa a se entender e a gente começa a tomar essa consciência de que, opa, isso aqui para mim não funciona, aquele tipo de pessoa para mim não vai rolar mais, entendeu? Não vou mais trabalhar com aquele tipo de gente que para mim não funciona. Você já começa a entender que você não é mais refém das escolhas dos outros. Que legal isso, hein? Porque daí você começa a tomar suas rédeas da sua escolha. Não, isso eu não estou escolhendo. Não, você vai fazer isso. Não, eu não vou fazer. Começam os nãos. Começam usando, que é tão saudável às vezes falar um não. É saudável falar não, e é saudável ficar com raiva, porque eu gostei do que você falou. É saudável ficar com raiva, é saudável. Usa a raiva de alguma maneira e vai, né? E toma uma decisão, raiva, né? Com a medicina chinesa, ela está envenenando o seu fígado. Fígado, né? Então, ou você vai ficar com o seu fígado envenenado, que você passar nervoso e não colocar para fora, que nem você tomar uma garrafa de uísque, ou você toma uma garrafa de uísque, que já que é para envenenar o fígado, pois é. Fica feliz, aí depois, olha que ótimo. E aí você coloca isso para fora. Né? Tem uma técnica de meditação bacana do Osho, que eu tenho que falar, porque eu fiz muita coisa com eles lá, muito bacana, legal,
Oshuri dizia que a gente tinha que pegar uma almofada, se trancar num quarto quando você está com muita raiva, xingar, bater na almofada, colocar toda aquela Sério que ele fala isso? Eu falo isso também para alguns pacientes meus. Falava isso, ele vai, chuta, bate e tal, mas para aquela almofada, para aquela situação. Sei. Depois que você colocar, então, desopilar essa raiva, nem você pensa. O que será que está te criando raiva? A Monja Cohen também fala sobre isso. Tem horas que a gente está com raiva mesmo. E aí você fala, peraí, mas o que está me despertando? Qual que é o gatilho aqui? O que será que foi que me incomodou? Ah, foi aquele comentário ali. Então, aquele comentário, aquela situação, já é uma situação que você já sabe que é um gatilho, que você fala... Olha, isso é um autoconhecimento. A gente estava falando exatamente sobre isso com o Marcos, que a gente estava fazendo um aquecimento, né? Autoconhecimento, né? O que é legal a gente abordar aqui. Eu falei, deixa que a Naomi, ela vai puxar tudo que ela manja de tudo. Mas vamos tentar, né, levantar alguns temas. E a gente falou exatamente sobre isso. Até a palavra gatilho foi usada. Como uma pessoa quer se conhecer a si mesmo... Se ela não sabe como ela reage às situações, né? Quando ela se deparar com uma situação de medo, uma situação no trânsito, né? Alguém gritou com ela, alguém falou alto com ela, um chefe, porque vai acontecer, né? A gente não tem lógico. Isso, como você falou, a gente achar que a nossa vida, bom, agora eu estudo, eu medito, eu sou budista, a minha vida vai ser um eterno nirvana, paraíso. Não vai. Não. Principalmente aqui em São Paulo. Né? Como é que você quer se autoconhecer se você não sabe como você reage às situações? Eu acho que começa daí, né? Começa daí, e não é só não saber, talvez, reagir às situações, é não se permitir. Eu não posso ser assim, eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que ficar bonzinho, talvez, por causa da minha esposa ou de alguém da minha família. Politicamente correto, eu tenho né? que não posso falar. E aí você começa a gerar... Isso também tem a ver com autoconhecimento, porque, por exemplo, uma pessoa no trânsito, ela tem, dependendo do traço dela, dependendo da história dela, dependendo de como é o cérebro dela formado, que a neurociência fala muito sobre isso, ela vai ter uma reação diferente de você, cada um de nós. Porque as nossas histórias de vida, desde o útero da nossa mãe... Muito diferente. É completamente diferente. Então, se a gente entender... Olha só, desde o útero da mãe, todo mundo tem uma história diferente. Cada trauma... Às vezes, aquele trânsito está tudo bem e, às vezes, aquilo é terrível, porque lembra, talvez, de uma experiência quando ela era pequena, que ela tinha que ficar dentro do carro. Com o pai, com não sei o quê, e vai. Entende? Então, olha... Como é que a gente sabe disso? Quando a gente começa a se conhecer. Então, isso não funciona. Eu não posso dirigir. Tem pessoas que não conseguem, não gostam de dirigir. Tem pessoas que têm medo, nunca dirigiu e tem medo de dirigir. Por quê? Porque ela tem trauma. Não é porque ela, sei lá o que ela tem. Ela tem um trauma, ela tem uma história de vida que a gente tem que entender. Mas se permitir olhar para isso e não se achar totalmente errado. Isso, sei lá o quê, né? E na tua opinião, qual que seriam alguns passos que você diria para a pessoa que não se conhece completamente ou não se conhece nada, porque tem muita gente se perguntando, será que eu me conheço? Né? Que tipo de ferramentas ou que tipo de avaliação a pessoa pode... Qual os primeiros passos para se conhecer? Eu gosto de falar que a pessoa tem que escrever. Uma das coisas legais ela fazer é começar a escrever. Começa a fazer um diário todo dia de manhã. Tem uma coisa muito legal que chama Morning Pages. Você acorda de manhã e escreve o que vier na sua cabeça. É bem legal esse exercício. Escreve lá. Depois de um tempo... Sem filtro, vai escrevendo. Sem filtro. Passar roupa. Umas coisas loucas. Mas escreve. Escreve porque é legal, porque você está tirando as coisas, segundo a psicanálise, você tira coisas que estão ali muito profundas de você. E escreve. Depois de um tempo, sei lá, passa uma semana, vai ler o que você escreveu. Escreva e não leia. Escreve e não leia, escreve e não leia. Depois vai ler. E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Quem é essa pessoa aqui? Vai ler como se alguém tivesse te dado aquele papel. Estivesse pegando aquele papel lá. Nossa, o que essa pessoa está querendo dizer? Olha como é que eu escrevi. Nossa, será que eu coloquei vírgula? Será que eu estou respirando para falar? Porque a pessoa... Escreve de qualquer jeito. Será que as pessoas, porque isso é um autoconhecimento. Você fala, nossa, será que as pessoas estão entendendo aquilo que eu estou falando? Olha que reflexão interessante. Hein? Será que eu estou muito ansiosa, louca? Eu acho que todo mundo tem que me entender. Porque tem isso, né? Eu, por exemplo, minha letra, eu já vou pegar e vou falar para você. Quem foi que escreveu isso aqui? Olha, isso aqui foi psicografado, porque é minha letra. Mas aí eu já vou falar, olha só, a pessoa tem que respirar para escrever. É um exercício de espelhamento esse, né? Você, o grande
acho que a grande questão do autoconhecimento é você conseguir se ver de fora, se enxergar de fora. E é o que a gente menos tem feito, porque a gente tem lançado tanto um olhar para o outro. Sempre. Né? Você fica lá no Instagram vendo a vida do outro, no YouTube é tudo outro. E a gente está perdendo essa capacidade, esse exercício de lançar esse olhar por fora e fazer esse espelhamento para nós mesmos, né? O Moji Baba, que é muito legal, que eu adoro ele, que é excelente, é um monge, ele fala assim que a gente tem que olhar para a gente como se fosse a gente fora do nosso corpo, como se fosse o self, que ele fala. Então, olha para você ali, quem é esse você? Eu estou com raiva, falam para ele. Mas quem é essa pessoa que está com raiva? Olha lá atrás. Olha como se fosse um objeto. Nossa, olha como é que eu estou. Olha o que eu estou fazendo. Isso no meio do furacão ou depois que já... No meio do furacão não adianta, a gente vai ter que pôr para fora, uma catarse, né? Você tem que pôr para fora do jeito que a gente falou, mas depois uma hora você vai querer. Se você... Quem era esse que estava estourando? Por que nossa, olha o que eu fiz. Tenta olhar como se fosse um filme, olha lá. Eu gosto de falar, eu falei para o Gustavo que eu gosto de falar, de você olhar tudo que você escreveu nas redes sociais. Vai lá atrás, daqui a um ano, olha lá o que você escrevia. Certeza que todas aquelas desgraças que você escreveu, porque tem as pessoas meio vitimistas, né? Tem o que falar. A pessoa, quando é vitimista, que tudo vai dar errado, não sei o quê, tenho certeza que ela conseguiu, ela atingiu 90% daquilo que ela escreveu, que não tudo. Certeza que deu certo. Certeza, ela virou profeta. Tudo que ela escreveu de errado, ela virou profeta. Aconteceu, né? Aconteceu. Então, por que não usar esse poder para a gente poder transformar a gente, para as coisas darem certo? Porque existe uma utopia aí, né? Tá bom, eu vou fazer autoconhecimento. Eu estou fazendo autoconhecimento, sabe? Eu recebo essas mensagens. Sei. Ai, que legal. Livros de autoconhecimento, cursos de autoconhecimento. Aí, na mesma frase, ela fala assim, mas o mundo é terrível, é super injusto. Tá fora, né? Então eu falo, mas a gente está falando de você neste momento, a gente está tentando entender sobre você. Eu entendo que o mundo é injusto, eu entendo uma série de coisas, mas qual é a sua contribuição para esse mundo, então? Porque é isso. Se você estiver bem, se a gente começa a entender que o autoconhecimento faz com que eu consiga lidar com as minhas questões, com a minha forma de dizer não, com o meu medo, talvez, de dirigir, enfim. Com as suas carências e tudo. Com as carências, porque às vezes também isso tem muito a ver com os traços de personalidade. Quando a gente entende esse monte de coisa, a gente começa a entender como funciona o mecanismo do cérebro. Então não tem nada esotérico nisso, ainda mais você que adora essas coisas práticas, né? Eu gosto do Marco, ele é super prático, ele gosta de coisa prática. E eu adoro. Se começar a viajar muito, vamos falar na prática, não é? Então, a ciência fala isso. O seu cérebro ele tem uma programação para te defender. Então, assim, ele vai fazer de tudo para você não pular da janela, né? Para você não enfiar o dedo para queimar a mão. Ai, que de fogo, eu vou queimar. Não, ele programado se proteger do teu predador. Para fazer o ser humano proteger do predador. Ótimo. Então, 70% do teu cérebro ele sempre vai te deixar com medo, porque ele vai te defender. Está no alerta. Está no alerta. É a função dele, né? É a função do cérebro. Mas qual que é a diferença do cérebro e da mente? A mente, ela vai falar, não, acho que a gente pode. Eu acho que nós podemos. Vamos lá. O cérebro está lá firme na proteção. E a mente está querendo ir pela... Vamos lá. Vamos dar uma jacada só hoje. Hoje pode. Hoje pode, tal. Aí, entendeu? Então, assim, a mente é que faz esse malabarismo dentro de você. Mas você começa a entender que a sua mente ela é cognitiva. E a cognição ela é uma ação que você aprendeu. Então, se você pequenininho foi aprendendo que você poderia comer ou fazer isso, aquilo, a sua mente, sua mente, ela gravou uma memória de que aquilo pode ser feito. Então, cognitivo, suas atitudes, seus hábitos fazem com que o teu cérebro faça aquilo acontecer. Então, é uma ciência. Tem uma ciência por trás, não tem loucura. Autoconhecimento. Algo prático, né? Ele é prático. E o que é o autoconhecimento? Falou, opa, tá vendo a minha mente aqui? Já falar que eu posso jacar. Tô tentando mudar essa cognição aqui. É um programa, é um treinamento. E aí, quando você começa a mudar isso, você começa a entender que você muda várias coisas da sua vida. Eu acho sensacional essa visão que vocês têm de espiritualidade na prática, de associar a palavra espiritualidade com praticidade, porque o que a gente percebe muito
Queria ouvir de vocês isso também. O que vocês veem por aí, o que vocês acham? Porque quando as pessoas falam espiritualidade, toca aquela musiquinha assim, né? Oh, né? É uma coisa tão distante, né? Então, a quinta, sexta, sétima dimensão, né? Os nossos guardiões. Gente, eu sei que existe, deve existir. A gente conta com o apoio, né, dessas pessoas, dessas entidades. Mas e aqui? E agora? E aqui na Terra? Porque a nossa vida é aqui. O que eu estou fazendo agora para melhorar? Como eu posso me autoconhecer? Como eu posso trazer essa espiritualidade mais para próximo do meu dia a dia, nas minhas relações com meu pai, com a minha mãe, nos meus conflitos, né, nos meus medos. Então, acho que isso é o ponto também para a gente começar a rever, né? Eu acho que tem muito muita loucura quando fala de espiritualidade, que a espiritualidade ela é uma energia e que tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. É uma energia, uma vibração, no meu ponto de vista, em que a gente pode acreditar em várias coisas, em Jesus, naquilo que você quiser. É onde você vai pôr essa energia, digamos assim. Sim, a gente tem presença no meu ponto de vista, tem gente que acha que não tem presença de ninguém, que é tudo loucura, e está tudo certo. O que é importante é entender que essa energia, que é assim que eu vejo, pode ser também usada a teu favor. Só que tem pessoas que estão tão cegas que, por mais que elas se dizem espiritualizadas, pode aparecer Jesus Cristo na frente dela, ela vai falar assim: nego, é mentiroso. Não acredito em nada, porque minha vida está arruinada, não adianta rezar, porque nada vai dar certo. É da pessoa, entende? Então não adianta você trazer se ela está cega. E é um pouco, acho que as pessoas usam também de fuga, né? A espiritualidade também como fuga. A pessoa se enfia ali dentro de um livro, dentro de uma filosofia, de uma crença, e ela fica meio que num transe, né? Dedica a vida dela tanto tempo àquilo, só pensa naquilo, né? Fica aquela repetição o tempo todo e a pessoa não consegue realizar o que ela está estudando. Eu acho que você tem que ser exemplo daquilo que você fala. Então, se você está estudando sobre budismo, seja um exemplo desse equilíbrio búdico. Entendeu? Trate seu pai, sua mãe, tenta tratar o melhor. Seja você exemplo daquilo que você prega. Ponto. Verdade. Só isso que eu acho. Ah, mas eu acredito na igreja XYZ. Tá tudo bem, mas você fica julgando as pessoas na internet, não está batendo o negócio da religião aí, não está... Está incoerente, né? Está incoerente com o que você está falando. Então, assim, seja você exemplo daquilo que você acredita. Só isso. Eu acho que quando a gente fala também em autoconhecimento, a gente acaba passando pela fase, a gente tem que acabar tocando nisso, que é o nosso ego. Né? Como que vocês entendem o nosso ego? Eu gosto de perguntar assim, como que vocês, porque vocês são terapeutas, eu não sou terapeuta. Né? Eu não atendo, vocês atendem e acho que vocês têm uma visão mais profunda sobre isso. Isso é seu ego falando. Também. Já é aí, ó, uma dica de autoconhecimento. Mas eu gosto sempre de perguntar a opinião do profissional, né, da pessoa que tem mais gabarito para responder sobre isso. Tem a minha opinião também, mas queria saber de vocês. O ego é bom, é ruim, atrapalha, ajuda? Como que ele entra nesse processo aí de autoconhecimento? Eu acho que o ego é necessário, a gente precisa dele, do self, precisa entender ele, só tem que domesticá-lo, a gente não pode viver sem, tem que ter. Mas a gente tem que entender o que tem nele, o quanto que ele está sendo tóxico, o quanto que ele está falando antes de mim, que é o self, né? O quanto que ele tem muitos estudos. O ego não é meio a mente que estava falando? Eu acho que não, eu acho que tem um pouco dessa essência lá no fundo, né? Tem um pouco da essência sua, né? Que é necessária, eu acho. E ele é uma base, né? Ele é importante para a gente se formar, para a gente saber aquilo que a gente quer. Eu acho que eu vejo ele também como uma energia que pode ser muito positiva, mas pode ser destruidora. Tem gente que fala que tem que matar o ego, mas acho que eu concordo com você. Você tem que ter o ego para viver aqui nesse. Mas como é que faz, então? O ego é uma âncora, né? Nossa âncora aqui nessa a base. 3D, né? A gente precisa ter um nome, precisa ter uma identidade, nossa referência, né? Quem é você? Não sei, que eu matei meu ego. Não é possível. O ego é um pouco a nossa personalidade, não é? Acho que a essência
vai além do ego. Talvez alma, uma meditação. A essência vai para a alma. Quando você entra no nirvana, numa meditação, o ego cai fora. O ego, a mente, eu acho que vai embora. Tem que deixar ele fora. E aí você se encontra com o que... na essência profunda. Né? Isso. Por isso que eu acho que a meditação, você que foi lá para o Oriente e tal, depois conta um pouco dessa experiência, que eu acho que a meditação é um baita de um caminho para o autoconhecimento. A hora que você consegue silenciar o ego, silenciar a mente. Mas o que você ensina do ponto zero é profundo também. Quando você chega no ponto zero, aquilo ali é mágico. Que é aqueles segundinhos, né? Aquilo é você, né? Aquilo ali é maravilhoso. Aquilo não é nada. Que você pensa em alguma coisa ali? Não. Então, não. Aquilo é uma meditação com outro nome. Aquilo é o perfeito. Aquilo é a perfeição. Manter aquilo que é o grande negócio. E você sabe que em todas as terapias que a gente ensina... de todos os cursos que eu dou, eu acho que a chave, Naomi, é esse ponto zero. Maravilhoso. A hora que você sai né, da sua personalidade, das suas vontades, do seu ego, porque o ego está ali, você é terapeuta, o ego está ali. Por isso que eu acho que o autoconhecimento é muito importante, porque eu me vejo desde o início da minha carreira como terapeuta, como eu venho controlando esse ego, porque... Você já deve ter percebido isso. Você faz uma terapia, ela de repente funciona, o cara volta e fala, nossa, você me curou. Não, pelo amor. Mas eu tinha muito isso. Nossa, então tá funcionando. Então, lá dentro eu sou bom, eu sou fodão, né? Que bom. Então, que bom, né? Então, hoje, isso já não me... Não hoje, mas já há algum tempo, isso já não me pega mais, né? Eu acho que isso já faz parte do meu autoconhecimento. Tipo... Ok, eu sei que não fui eu que fiz isso, só estou aqui para te abrir a gente chegar naquele ponto e falar assim, você fez o que você tinha que fazer. Você fez o que você tinha que fazer. Exatamente. Você fez o que você tinha que fazer. Nossa, mas eu fiz um negócio maravilhoso. Eu tinha que fazer. Eu tô aqui como ser humano, se eu escolhi, que uma vez vocês falaram sobre, lembra? Vocês falaram sobre escolher nascer, né? Que a gente escolhe até nascer, né? A nossa alma a gente escolhe até nascer. Isso, né? Um caminho que você quer... A gente escolheu. Se você escolheu aqui criatura, o que você veio fazer aqui, bem? Mesmo, que pergunta. O que você veio fazer aqui? E aí, quando a gente está no meio de um processo de dor, no meio de um processo de problema, para naquele momento e fala assim, mas eu não sou este problema. Eu não sou essa raiva. Eu não sou, sei lá, estar sem emprego. Eu não sou isso. Eu sou mais do que isso, porque eu escolhi vir para cá. Então, se eu escolhi vir para cá, tem alguma coisa boa que eu vou fazer. Não é possível. Isso. Que é a mesma coisa do Baba que você falou agora, de começar a olhar para a coisa e falar, eu não sou isso aqui. Não sou isso. Né? Ou posso até ter escolhido, de alguma maneira, estar vivendo isso como experiência, mas assim, não quero mais, escolho não viver mais isso aqui. Exato. Né? Que é a mesma coisa, numa meditação, eu sempre falo pro pessoal que está começando a meditar, eu não sou nem mestre nisso, longe disso, mas quando você vai para a meditação, eu percebo que as pessoas que a gente ensina, que estão começando, elas, Marcos, eu fiquei pensando muita coisa. Ou seja, ficam brigando com aquele pensamento. Eu falo, não, aproveita e olha para esse pensamento com a sua consciência. Legal. Tipo, o que está acontecendo aí? Nossa, olha isso. Né? Nossa, tá vindo boleto para pagar, tá vindo o chefe que eu não gosto e tal. Mas a gente consegue se prender nesse pensamento? São nuvens, né? Como diz esse cara, de novo, que eu vou falar dele, que eu adoro ele. Ele fala assim, pensamentos são como nuvens, elas vão passar, a gente não tem como segurar aquilo. Não. Ela vai e não são você. E não, exato. Isso não sou eu, isso só uma memória que está aqui me preocupando. Que está me incomodando, tudo bem. E vou olhar para ela, por que ela está aqui. Isso faz parte do autoconhecimento, muito, eu acho, né? Faz. Você saber, nossa, olha, você como consciência, aquilo que está olhando para os pensamentos, fala, nossa, o que é isso que está acontecendo? E quanto mais você dá, não força, mas olha para aquilo, mas tipo, não sou isso, aquilo vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Ou tem os insights aí, né? Que aí vem as intuições, os insights, né? Que vem as ideias, que eu acho brilhante. Eu faço meditação guiada porque as pessoas têm dificuldade de fazer sozinha. Então, eu sempre faço meditação guiada. Você guia um grupo, é isso? Amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma meditação guiada. Estão convidados. Inclusive vai ser o Instagram?
Não, vai ser a pessoa tem que entrar no Zoom fechado, eu vou abrir, ela entra depois no Zoom para fazer. E como faz para entrar? Na minha página no Instagram, eu vou deixar lá, já tem um link. Na bio lá? Na bio eu vou deixar para vocês. Então, tá aqui o nome da Naomi, tá? O teu Instagram é @Naomi Mazzottini. Então, Mazzottini com 2 E's e 2 T's. A pessoa tem um nome. Entra lá no Instagram da Naomi entra no Instagram da Naomi e tem lá o link na bio e você já vai ser direcionado para... Você faz toda semana, não? Não, eventualmente. Porque é muita energia. Entendi. É justamente muito interessante. Eu faço uma meditação guiada porque eu vi a necessidade das pessoas que me perguntavam muito isso, mas eu quero fazer. Então, por exemplo, eu tenho muitos bloqueios, eu não consigo. Então, quando eu vou fazer essa meditação, amanhã eu vou fazer uma meditação específica para desbloqueio de chakras. Que legal. E no momento que a gente começa a fazer, começa a trazer consciência para o que significa cada coisa e por que tem cada coisa ali. Né? E durante a meditação. Durante a meditação. Então é interessante porque até as pessoas que nunca meditaram, elas ficam ali. Que legal. Elas ficam porque elas estão trazendo uma situação ali. Então eu vou falar chakra tal, que tem aí, né? O chakra cardíaco. Quanto que você não merece estar se colocando de não se permitir receber? Olha. Quais são os seus pontos de vista aí de julgamento de coração? O que está passando de imagem? Aí eu começo um processo de limpeza. Mas é guiada, né? Eu faço bem guiada para a pessoa entender que é possível. Então dura o quê? Meia hora? Vai durar 1 hora. Eu consigo fazer as pessoas ficarem 1 hora na meditação comigo. É muito interessante. Que legal. Gente, autoconhecimento é algo assim, então, parece simples. Eu estava até falando com o Marcos, né, que essa palavra ela caiu meio que numa vala comum, né? Todo mundo fala de autoconhecimento de uma maneira um pouco até superficial. Se a gente for entrar a fundo no negócio, tem tanta coisa para revirar, tanta coisa para mexer. Já falamos aí de chakra, falamos de ego. Achei legal que você tocou num ponto também. O que eu vim fazer nessa existência, que acho que tem a ver com missão de vida. Conhecer a sua missão de vida também é uma baita chave para autoconhecimento, né? Pois é, eu vou falar sobre isso. Eu tenho um ponto de vista sobre isso, que eu acho um absurdo, vamos me desculpar. As pessoas que ficam vendendo muita coisa, missão de vida. A missão de vida é o despertar da sua consciência, ponto. Não fica inventando, fazendo cursinho, que vai vir uma luz, não sei de onde, que a entidade vem falar com você. Não, a sua missão de vida é despertar a sua consciência. Quem sou eu aqui, né? Quem sou eu na fila do pão? Porque assim... A pessoa, eu não sei o que acontece, a missão de vida. Dá vontade de falar para a pessoa assim, sua missão de vida. Lá vem. A sua missão de vida é trabalhar no 3º andar de um hospital para fazer só raio-x. Aí eu vou. É a sua missão de vida. Eu recebi aqui a informação. E pior que tem gente que deve ir atrás disso. Entendeu? Então, de repente, a pessoa tem um dom para fazer doce, para fazer comida, e ela fica com aquilo. Nossa, mas eu fui num lugar e eles falaram que eu tinha que não sei o que, minha missão era aquela. Pronto, falei, já construiu. Parabéns, você acreditou na pessoa. E a sua missão de vida é aquilo que você quer fazer, né? Aquilo que te traz alegria. Meu Deus do céu, né? Então, para onde eu quero ir? Eu acho que não tem essa história, olha, você encarnou aqui porque você vai ter que agora sofrer. Não estamos desmerecendo, né, essas questões que falam de karma. Acho que tem aí alguma coisa de retorno. Não acredita? Tá, mas eu acho que a gente consegue reverter. Né? Sim, eu acredito. A gente consegue passar por isso, a gente consegue se livrar dessas coisas, né? E a gente consegue zerar as situações. Porque ninguém nasceu, ninguém encarnou para ficar sofrendo ali e ficar se arrastando a vida inteira. Que não tem isso? porquê. Não faz sentido. Então você não acredita em karma? Não acredito. Fale mais sobre isso. Eu não acredito em karma. Deus do céu. Que polêmico. Mentira, eu não acredito em karma. Eu acredito naquilo que você fez aqui. Tanto é que já os grandes estudiosos, tem um cara chamado Lee Carroll, que é um cara que canaliza o Cryon, que é um dos grandes mensageiros de luz aí. Tem vários, Greg Bradham, que é super cientista. Eles já falam sobre isso. Dizem que os karmas eles terminaram espiritualmente, dizendo em 97. Ah, é? Não sabia. 1997, esses karmas terminaram por vários acordos espirituais, se a gente for falar dessa loucura. Mas, basicamente, é o seguinte, não tem isso. O que tem é que, daqui para frente, aquilo que você está fazendo é aquilo que você... Óbvio. É Pix, o universo tá Pix, eu falo. Pix. Gostei, o universo tá Pix. O universo tá Pix. Papum, né? Não tá? Tá Pix. E tá ficando cada vez mais. Tá Pix total, tá Pix ao quadrado já o negócio. Vai ter hora que você fala, vou transferir, já foi. Nossa, eu falei mal da pessoa, com isso, já tô sabendo que você falou
mal de você. Porque a gente está tão assim, não, vamos construir a lei da atração, a lei do retorno. Já foi. Só que a gente continua pensando um monte de besteira ainda, né? Então, por isso que tá Pix, por isso que não sai. Por isso que a pessoa fica nessa história. Aí não é karma, é dela mesmo que acabou de exato, criar, né? Exato, é um absurdo. Então, assim, não tem essa coisa do karma. O que tem são essas histórias, que por isso que eu faço o outro trabalho dos registros acásticos, que é uma outra história que a gente entende, coisas dessas energias, porque tempo, espaço e dimensão não existe. Inclusive, os registros acásticos, o Instituto Laszlo, que é um cara cientista que vai concorrer a Nobel, fala sobre os acásticos, onde ele faz acesso aos acásticos para a ciência. Então, que assim, legal. é incrível. Eles têm livros publicados sobre isso, é extremamente científico, assim. E se entende que, então, se esse tempo, espaço e dimensão teve algumas histórias lá que aconteceram lá atrás, essas histórias, que gera-se um átomo, tem toda uma explicação científica para isso. Aquilo entra de uma certa ressonância com a sua história, porque é seu, você deixou lá atrás. Mas é longa essa conversa. Então, assim, resumindo, é isso. Então, o que tem é isso. O que tem de karma agora é o que você está fazendo aqui. Então, isso entra também, de uma certa forma, com as pessoas que falam, vou pedir para o universo. Então, fica com a bunda sentada na cadeira. Universo, se vira aí. Oi? É o conforto, O universo fica olhando para tua cara e fala, bem, você vai ficar... Alô? Você vai ficar aí. Tá gostosinho, vou ficar aqui. Né? Tá vendo? E como é que é uma consulta de registro acástico? Você tá me dizendo que você atende, né? Atendo. Como online. é que é? A pessoa vai e você online. abre? É online, eu faço inclusive? porque a gente não está nessa dimensão, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa muito... Eu tenho que pedir a permissão da pessoa para fazer esse acesso, e eu faço esse acesso aonde... Aí entra uma mediunidade, no meu caso. Cada um tem uma forma, né? Esses cientistas fazem de um jeito, cada um entra... Você usa a tua mediunidade. Aonde, no caso, a minha mediunidade, eles me jogam numa história de alguma coisa que aconteceu em alguma sua vida lá atrás. Olha só. E é interessante, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pessoas que têm medo de barata. Eu não sabia. Aí, eu abri um registro de uma pessoa que era do Egito. Ela morreu fechada, viva, e eles colocaram escaravelhos para comer essa pessoa. O escaravelho, ele lembra o quê? Barata. Você via a cena, via tudo. Eu contava tudo para a pessoa lembrava. Ela falou, é impressionante o que você está falando, por isso. E aí eu peço para a pessoa não me contar nada. E eu falo, você deve ter medo de barata, e agora a gente inicia esse processo de cura. E ela tinha medo de barata, essa dos caras. Ela veio para isso, ela veio por causa do medo da barata. Caraca, ela nem então não adianta fazer nenhuma regressão nessa vida, porque não ia encontrar nada. Não, digo, se ela fosse fazer uma regressão aí desta vida, ela não ia encontrar nada de trauma aqui. Aí você... fui lá, Então isso também é autoconhecimento, né? E aí que entra. Né? Olha que interessante, porque que eu acho interessante. Os registros, aí quando você entende esse certo histórico de vida da pessoa, porque como é que você explica gêmeos? Vamos supor que você teve gêmeos, né? Do mesmo útero, né? A mesma mãe, a mesma mesmo história, DNA, tudo praticamente. Só que um tem uma reação completamente diferente. Um é de um jeito, outro é do outro. Um talvez traços mais neuróticos, neuroticistas, mais esquizoide, o outro extremamente oral, comunicativo e tal. Como é que pode? Isso mesmo acontece. signo, nascer na mesma hora, no mesmo minuto. Aí você entende quando você abre registro, porque as histórias de almas... Totalmente diferentes. São as experiências, São as experiências que ele já teve lá. Só para a gente explicar para o pessoal, pode ser que tenha alguém aí, pode ser que tenha alguém aí que nunca tenha ouvido falar o que é um registro acástico. Verdade. Né? Registro acástico é o conjunto de informações que a pessoa traz na essência dela. Como que é? O registro acástico seria uma grande biblioteca que não caberia, tipo um grande vórtice, HD. Tipo um vórtice mesmo, quântico lá em cima, uma grande biblioteca, onde existem histórias de todas as suas vidas, da essência da sua alma. Passado, presente e futuro. Só que os registros, a gente está falando de pessoa, quando a gente está fazendo um acesso para uma pessoa. Só que como esse senhor, esse Laszlo, que é maravilhoso, cientista, ele faz o acesso, eles fazem o acesso para a ciência. Eles tiveram informações que foram comprovadas cientificamente sobre tudo, sobre o universo, sobre tudo. Que legal. Ele tem uma médica, inclusive, que lançou um livro, que não tem tradução em português, que ela começou a fazer o acesso aos registros quando as pessoas estavam distantes. Ela fez através de um médico alemão que fazia medicina germânica, e ela começou a entender da medicina germânica, e ela começou...
eu acho que é, e ele fazia uma coisa à distância, que ele começou a perceber algumas coisas à distância, e ela começou a fazer um acesso, e através do acesso ela conseguiu todos os protocolos de cura, de tratamento para essas pessoas à distância, pelos registros. Protocolo de medicamento. Que bacana. Entendeu? Acho que é Healing... Eu não lembro o nome, é cura à distância. Deve ter no site do Instituto Laszlo, que é... E é contemporânea essa médica? Ela saiu ano passado, em janeiro do ano passado que ela lançou esse livro. Então ela é uma médica muito legal. É muito legal. Só não tem tradução. Só está em inglês. Entendi. Vale a pena. Uau, que legal. Entende? Então, hoje, a gente consegue juntar a espiritualidade, digamos assim. No meu lado, a espiritualidade. Eles já veem como realmente acesso à ciência. Que acho que encontra, né? Que se encontra. E eles conseguem fazer para a gente entender mais certas coisas. Certas dores, certos medos. Por que eu tenho esse medo? Por que isso me incomoda tanto? Só no autoconhecimento mesmo. E aí, durante a sessão, você tem acesso a esses registros akáshicos. Só que isso... passa por você, porque você tem essa mediunidade aberta. A mesma coisa uma pessoa que joga tarô. A pessoa joga tarô, ela vê ali a informação, mas se ela tem mediunidade, ela consegue ir além. Vê mais, né? O tarô, ele vai falar sobre uma energia do campo nesse momento. Ele é muito as energias, todos os oráculos, tarô, runas, o que for fazer é uma energia do campo, morfo, campo que está aqui. O que eu estou vibrando neste momento? É legal, é uma bússola. Nossa, eu estou vibrando mais isso, eu estou aquilo. Os registros é uma coisa da sua essência de alma, é aquilo que está ali faz muito tempo em você. E que são situações que são muito existenciais, são dores cirúrgicas, eu diria, porque é muito profundo, entende? É algo muito profundo. E o que a pessoa faz com aquilo? No caso da barata, conseguiu tratar? No momento faz a cura, na hora. Faz. Faz um processo de cura. Não é só um... Não adianta eu ficar, querida, agora vai e procura o seu psicólogo, né? Agora você que lide com isso, né? Você foi enterrada viva no Egito com um monte de escaravelho, você que lide com isso agora. Aí eu já faço o processo, tem um processo de cura na hora que a gente faz. Porque a constelação familiar, mudando para... Ela também consegue ver algo, não sei se tão longe como o registro acástico. Não, ela 3, pega 4 gerações, só o campo morfo. Mas também não resolve. Não resolve por conta disso, porque às vezes está lá atrás ainda. Ela te traz a situação e aí a pessoa dali... Eu não falo nada, eu peço para a pessoa não me trazer nada, fica quieta para ver o que eu vou falar. Na constelação geral também não, Não, né? as pessoas trazem alguma... Trazem alguma coisa? Fala, quero trabalhar a minha mãe. As pessoas trazem uma questão, um problema, né? Que é bem legal, você trabalha um campo morfogenético, história de família. Na história dos akáshicos, não tem vida de 10 mil anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. Aparecem coisas absurdas. E às vezes aparece coisa deste momento, às vezes aparece coisa de futuro que tem que resolver. De futuro também, que legal. Às vezes aparece. Agora, esses registros, Naomi, eles acabam virando um padrão. E isso vem para a vida da pessoa no presente, né? Então, por exemplo, ela teve uma certa atitude, como você falou, numa existência no Egito. Ela desenvolveu ali um comportamento, aquilo virou um padrão. Ela reencarnou aqui agora, Brasil, 2021. Ela traz esse padrão. Enquanto ela não resolver aquele padrão, não curar aquilo, as mesmas coisas continuam acontecendo. Exato. Não é bem uma energia que entra em ressonância. Na verdade, cientificamente falando, é assim. Você teve aquela experiência, a sua alma, para não morrer na primeira barata que você vê, ela fragmenta, então saem pedacinhos, átomos pequenininho. Esse éter, digamos assim, bem sutil, que é um pedaço da sua alma, ficou lá. Só que ficou lá 10 mil anos atrás. Ele teve um susto que ele morreu desse jeito. Então, é sempre alguma história muito traumática. Parou lá, naquele tempo. Ficou estagnado. Ficou lá. No momento em que você nasce, em algum determinado momento, que eu ainda não entendi exatamente o quando, o porquê, ele reativa. E aquilo entra em ressonância com a sua alma no momento. Aquela partícula que ficou esquecida. Que é como se fosse um obsessor, ou como você quiser falar. É uma energia, ela está ali. E essa energia, ela liga um sinalzinho de Wi-Fi, onde ela atrai as mesmas situações daquela história. O ciclo se repete. Por isso que a pessoa vê barata toda hora, por isso que você fala, atrai isso. Ela atrai exatamente, ela ligou aquele sinal. E é aí que entra a questão do resgate. Você precisa resgatar essa partícula.
cura naquele momento e reintegra para dentro da pessoa. E hoje em dia está muito rápido, né? Esses processos de cura, eles estão instantâneos. Justamente porque, segundo esses caras que são os canalizadores atuais, Lee Carroll e todos eles dizem que a gente está num processo de expansão de dimensões. Então, a gente tem que fazer muitos processos de cura para a gente poder subir. E a gente vai ter uma divisão muito clara das pessoas que escolhem ficar no trauma e no drama e na piscina, na areia movediça, e das pessoas que escolhem evoluir. Está muito claro, não existe mais um meio termo. Ou vai, ou fica. Isso está próximo de acontecer? Não, já está acontecendo. A gente está nessa situação. Estamos no meio do furacão. A gente está nessa situação neste momento. Mas vai chegar uma hora que não dá mais para reverter. As pessoas vão escolher os lados. É como se ficassem mundos paralelos. É impressionante. Tem pessoas que vão viver como se fosse o final do mundo mesmo. E para aquelas pessoas, um monte de tragédia vai acontecer. Isso há 30 anos esse cara fala isso. E o Lee Carroll? Lee Carroll é maravilhoso. Procurem Lee Carroll. E só dele ouvir você já tem sono. Quando ele canaliza é um negócio maravilhoso, porque a energia de cura é muito forte, muito forte. Então, naquele momento, ele fala, a gente já vai ter essas definições. A linha do tempo, você acha que... E aí, essas pessoas que vão ficar nessa terceira dimensão, elas escolheram. Elas escolheram. Escolha. E aí você escolhe para uma quinta dimensão, né? Que aí são os processos. Então, por isso que estão aparecendo cada vez mais técnicas de cura quântica. Porque eles precisam, light workers, eles precisam de mais pessoas trabalhando à luz, mais pessoas contando as suas histórias. Então, às vezes, você aí que está ouvindo a gente, você está numa história que você já fazia ou faz coisas aí de cura do seu jeito, que pode ajudar... Sem técnica nenhuma. Sem técnica nenhuma. E já ajuda tanta gente e pode ser uma contribuição para tantas outras pessoas. É uma característica também do fim da era dos gurus, né? Ah, sim. A gente não precisa mais ficar indo atrás de guru. É legal ter como referência, como, às vezes, fonte de apoio, né? Mas, assim, quebrar esse paradigma de guru, de mestre e assumir que você é o mestre da sua própria vida. Eu acho que, em síntese, autoconhecimento é justamente o que você está falando. É ir para dentro de você e descobrir o seu mestre interior, né? O que funciona para você. O que funciona para você. Né? E não o externo, não o outro. O outro é legal. Pô, me trouxe isso de contribuição, legal. Vou pôr aqui. Isso que a Naomi está falando é legal. E tal. Mas e eu, né? Ou seja, ser mestre de você mesmo. Autoconhecer-se, para mim, é isso. Ser mestre de você mesmo. O que funciona para você. Né? Ah, você tem que comer isso. Para mim não funciona. Carne para carne para... Não sei. Não funciona. Funciona para você, tá feliz. Ai, que bom. Naomi, me diz uma coisa. A gente está aqui apontando caminhos e ferramentas para as pessoas começarem a desenvolver o autoconhecimento na vida delas. Te pegando a mão contrária disso, qual é um sinal de que a pessoa não está promovendo autoconhecimento na vida dela? Um tipo de postura, um tipo de situação? Quando ela entra nas redes sociais para brigar com todo mundo. O hater. Quando ela briga com todo mundo. Tá cheio, né? Quando ela escreve nas minhas caixinhas, xingando na minha caixinha, xingando a família inteira como se ela fosse alecrim dourado. A pessoa está muito longe demais, né? de seguir esse caminho, né? Sim. Seguir a essência dela. Não funciona. Ela está brigando com todo mundo. Ela briga com as pessoas por causa da política. Ela briga por causa disso. Ela briga porque a outra colocou coentro na comida. Ela briga... Tá tudo errado. Tá errado. Não tem como. Bem, eu falo, para. Para. Entendeu? Porque daí você começa a receber uma energia... Você entra numa onda pesada. E tá pesada. Então, assim, entrar numa onda de reclamar sabe quando você pega aquela onda que você vai lamber a areia? Quem nunca pegou uma onda daquela? Comeu areia mesmo. Nossa, lambeu a ar. É isso, entendeu? Então... Bom, tem algumas pessoas colocaram aqui. Tem uma pessoa perguntando... Luciana disse assim, meu Deus, que loucura, entrei na net, abri aqui, acredito muito nisso que você está falando, sinto esses dois mundos. Às vezes parece que vou ficar maluca. E a gente realmente tem que tomar cuidado agora, né? Porque se a gente for nessa outra onda que você falou da gente ir se arrastando pela areia... A gente fica doente. Porque a gente tem essas duas referências, né? A gente consegue olhar
É claro que a gente ainda tem muito trabalho de autoconhecimento para fazer, mas você consegue olhar para a pessoa e você fala, esse caminho não é bacana para ela, não é por aí. Mas né? É uma escolha dela. A partir do momento que você entende que ela está escolhendo, eu não sou guru de ninguém, a pessoa está fazendo uma escolha. A gente pode dar o quê? Consciência. Olha, tem esse caminho aqui, não quero. Ela escolhe se quer despertar agora ou não. Ontem eu estava vendo a palestra do italiano, ele dizia assim, não vai querer ficar despertando todo mundo. Falou, imagine que a gente vai dormir numa casa, amanhã vai ter churrasco meio-dia, a gente vai dormir tarde, a gente combinou de acordar meio-dia. Mas você está acostumado a acordar às 6 da manhã. Acorda, ele acorda às 8 e vem me encher o saco às 11 que eu tenho que acordar. Não, eu quero acordar meio-dia. Então deixa cada um acordar quando quer, quando faz a escolha. Isso. Cada um tem o seu tempo, não é? Então, o que você falou? A gente pode dar consciências, né? Informação, toques, mas aquilo. Mas a gente não pode despertar ninguém, eu acho, né? Cada um tem o seu momento. Tem. É que muitas vezes ela escolhe ir até o fundo do poço, é o que eu falo, né? Tem pessoas que escolhem descer até o fundo mesmo do poço. E aí, se não tá bom, eu falo, infelizmente. Eu falo, tem gente que não gosta que eu falo. Então, talvez você tenha que descer mais um pouquinho. Porque daí, quando você descer, você vai ver que tem uma molinha. Você vai pisar na molinha, vai subir. Mas talvez você não veja nem a mola. Porque você tá tão cega. Eu falo isso mesmo, eu sou bem bocuda mesmo. Gente, a Naomi é sincera. Depois entra lá nos stories dela, que ela responde as caixinhas de perguntas, né? Ela não fica dando volta, não. Ela... Papuf! Ela vai ali, direto, mas não pode perder tempo, né? Não. Acabamos de falar isso. O planeta tá precisando, né? Não dá pra ficar floreando, né? Pessoal, já estamos indo para 1 hora de podcast. Parece que começou faz 5 minutos. 5 minutos. A Naomi vai voltar ainda aqui para a gente falar sobre outros temas, né? Vamos. Algumas pessoas perguntando para participar da sua meditação amanhã. Então, vamos repetir. A minha meditação tá lá se não tiver na bio, gente, tá nos meus stories e tá na minha página, no meu feed. Mas pode mandar o direct que eu já mando todos os links para vocês. Tá, então, pode mandar lá que eu respondo o direct. Entrar em contato no Instagram da Naomi. Fácil. A Naomi Mazzottini está escrito aqui na tela, aqui embaixo. A Naomi com Y no final, 2 Es e 2 T's. Né? Quem quiser passar por atendimento, fazer curso... Aí pelo site lá. Site. Tem um telefone de contato, é melhor pelo site? Já tá, aí tá na bio já. Tá. O site qual é? anaumi.com.br. Fácil. Simples assim. Simples. Você quer falar do Lab lá, do seu curso? O Lab eu fiz, a gente está no meio ele é um curso que eu já lancei, que eu fui para a 4ª turma, que o Lab of Choice ele é um curso que eu criei justamente para ensinar as pessoas o início de tudo. Esse início de você começar a escolher como é que é, por que é, como é que funciona, como é que eu sou, por que eu reajo assim, por que os relacionamentos dão sempre errado para mim, o que tem aí atrás? Lab of Choice. Lab of Choice. Agora eu terminei, daí agora devo lançar outro não sei quando, mas em breve eu lanço, senão não dou conta, filho, a gente fica louco, né? Tá no Hotmart. Tá no Hotmart, mas aí foi fechado, né? Então, não tem vaga aberta. Não, tá fechado já. Vamos ver agora, quando eu for lançar o próximo, eu vou avisar vocês. Tá bom, tá ótimo. Que é bem legal. Legal. Então, acho que a gente já fica por aqui hoje, né? É uma pena, mas vamos ter que ficar. Quem quiser fazer algum comentário, quiser colocar aí a opinião também, pode colocar aí nos comentários do YouTube. Para você que não está nos assistindo ao vivo, você está nos acompanhando aí no corte, né? na gravação depois... A gente tem feito os podcasts toda segunda-feira, ao vivo, 7h30 da noite. Então aproveita, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa a notificação, aproveita, segue a Naomi também lá no Instagram dela, @Naomi Mazzottini. É Mazzottini? Mazzottini. É com Z, porque italiano é Mazzottini, não é? Mas legal. Aqui no Brasil a gente vai ter que falar Mazzottini, né? Vamos facilitar. Memo. E quem quiser conhecer também mais o que o Marcos está fazendo agora, tem os cursos online, tem uma agenda bem bacana, é só também seguir no Instagram, Marcos Del Padre. Marcos Del Padre, e aqui o nosso Caminhos da Cura Oficial lá no Instagram. Naomi, obrigado pela tua participação. Adorei de verdade. Você tem uma energia maravilhosa, assim, uma presença linda. E espero de verdade que você volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Não convida, não. Suas últimas palavras aqui para o nosso pessoal. Eu quero agradecer vocês por terem visto a louca aqui. Muito obrigada. E eu espero que aquilo que você esteja passando neste momento, por mais difícil que seja, por mais dolorido, tenha uma saída. Sempre tem uma saída. Legal. Vai dar tudo certo.
Muito bom, muito obrigado também pela sua presença. Obrigado, Gustavo, aqui por estar organizando todo o nosso bate-papo. E obrigado a você mais uma vez por estar aqui com a gente no nosso podcast. A gente se vê em breve, semana que vem. Um grande abraço a todos e paz profunda. Uma ótima semana e paz profunda. Até mais.